todo mundo, né, tem aí um perfil, realmente desde de pequeno a gente consegue já traçar, por exemplo, um perfil comportamental, a gente está sendo formado, né? Mas em casa mesmo eu vejo, por exemplo, os meus filhos, cada um tem já um perfil. Aí eu fico assim, provavelmente ele vai seguir num perfil mais analítico. Aqui, minha filha mais executora. Existe isso da gente já observando? Isso é genético? É a forma como é educado? Tira essa dúvida. Como é formado um perfil comportamental? Legal, Grazi. Já ali por volta dos 5 anos de idade, a gente já consegue ir observando algumas coisas no comportamento da criança que daí a gente fala assim, poxa, já tem uma pista de como que o meu filho ele funciona, de como que ele opera. E uma coisa que acontece assim muito é do pai e da mãe falar assim, poxa, mas eu dei a mesma educação para os meus filhos, né? Nem parece que saiu da mesma mãe, porque é totalmente diferente um do outro. E, de fato, é diferente um do outro. E tem a ver com essa questão do perfil comportamental. Então, o que acontece muitas vezes com uma criança que é comunicadora e está ali com 5, 6 anos de idade, e daí o pai fala assim, essa criança não fecha a boca. Essa criança fala, essa criança é impulsiva, ela não para quieta, ela dispersa, ela não consegue ficar concentrada, eu não consigo ensinar, toda hora ela dá dor de cabeça, a professora reclama, aqui ela não para de falar nem um minuto. E é muito comum levar para o médico, levar para o psicólogo, para o psiquiatra, e aquela criança ser diagnosticada com TDAH. E, na verdade, é questão de perfil comportamental. Então, existem muitos estudos mostrando que, hoje, 90% dos diagnósticos que já foram dados de TDAH não era TDAH. É questão de estrutura comportamental da criança. E por que isso não é levado, por exemplo, para uma rede de educação? Porque a educadora, a professora que está ali à frente, ela assume uma postura de forma objetiva, mas ela consegue... Existe um perfil ou uma técnica que consiga falar com os 4, digamos, perfis comportamentais? Ou por que não é levado isso para ter um direcionamento melhor desde de criança? A gente entende que existe um atraso na nossa educação. Então, existem muitas coisas que a gente gostaria que tivesse na nossa educação desde base, mas não tem. Uma das coisas é o autoconhecimento, que eu entendo como chave para a vida. Tem pessoas que passam uma vida aqui nessa terra e elas nunca pararam para se perceber. As pessoas, elas não se percebem. E elas não se percebendo, quem dirá perceber a outra pessoa que está ali na frente dela? Fala, não, tem braço, tem cabelo, tem olho, é tudo ser humano, é tudo a mesma coisa. Ou deve se comportar dessa forma. As pessoas, elas criam, elas taxam algo de tipo, todo mundo precisa se comportar dessa forma, mas não é. Uma criança comunicadora, quando ela é criança, ela vai ser um pouco mais chatinha mesmo, vai dar dor de cabeça, vai encher o saco do pai e da mãe. Mas depois, conforme a idade e o tratamento correto, remédio comportamental e não remédio que mude a química da criança, isso já poderia melhorar em muito. Uma criança que é comunicadora, ela vai precisar de uma atenção maior. Ela vai precisar de um diálogo maior da mãe e do pai, de um acolhimento maior. Diferente de outras crianças que às vezes nem quer tanta aproximação do pai. Tô de boa, tô tranquilo aqui, tô brincando sozinho e não dá trabalho nenhum. Só que daí, olha só que interessante, Grazi. É muito comum a criança comunicadora, ela dá bastante trabalho na infância. E a criança analítica dar problema na adolescência. Por quê? Fechada. A criança analítica, quando ela é pequena, ela é, na maior parte das vezes, calma, quietinha, tranquila. Não enche muito o saco. Aí o pai e a mãe falam assim, não, meu filho é uma bênção. Ele é bonzinho, é quietinho. Não dá dor de cabeça nenhuma. Só colocar uns brinquedinhos ali que ele brinca de boinha. Só que a criança, muitas vezes, ela não vai sendo estimulada a falar, a interagir. Aí o que vai acontecendo? Essa criança, ela já é introspectiva, ela já é introvertida, ela vai criando um mundinho na cabeça dela, que daí depois ela chega na adolescência, ela fala assim, meu Deus, que saco interagir com as outras pessoas, né? Nossa. No meu mundo, as coisas são muito melhor. No meu jeito, né? As coisas são muito melhor.
E daí, o que acontece? Muitos pais daí falam assim, mas eu não consigo acessar o meu filho, eu não consigo falar com o meu filho, ele não abre a boca, ele não quer dividir comigo. Só e daí fica a mãe no quarto, ou jogando videogame. Exato. E daí a mãe, o pai, daí fica desesperado, né, na verdade. E muitas vezes daí não consegue mais acessar aquele adolescente. Então, é extremamente importante, sim, também a gente conhecer o perfil comportamental dos nossos filhos. Existem livros para isso. Um dos que eu poderia até indicar aqui é Os 4 Temperamentos na Educação de Filhos, do Dr. Ítalo Marcilli. É um material maravilhoso que vocês podem também estar já desde, né, de pequenininho observando os filhos. E quão interessante seria, né, se tivesse essa tratativa já no ambiente educacional, faz todo sentido. Sim. Porque a maioria das pessoas estão no ambiente errado porque já não teve esse autoconhecimento, ninguém tratou isso como perfil, olha... Ou muitas vezes o pai, por exemplo, médico, seguiu às vezes a mesma profissão, mas não teve o autoconhecimento, gostava mais, por exemplo, de uma música ligada à arte. Aí tem aquela parte, se revolta, né? Porque puxa, né? É algo que era muito esforço para ele seguir. E não tem essa tratativa desde o ambiente escolar